Gente, agora eu vou chamar aqui, olha, é bastidor, então a gente vai trazer o telão bem rapidinho. Para você saber, estamos entrando na hora do bastidor do CNN 360. Se você não está convencido do tamanho, da importância desse posto, vamos lembrar aqui, agora já registramos o bastidor, vem time. Vem Renata e vem Yuri, para a gente lembrar aqui decisões do Tribunal de Contas da União que fizeram e vão fazendo barulho. Foi, por exemplo, por decisão do TCU que se fez uma auditoria nos contratos do Ministério da Saúde, robustecendo as suspeitas de que havia fraude na contratação daquela vacina, que foi empenhado o valor, mas ela nunca chegou, a Covaxin, depois palco de um mega escândalo na CPI da pandemia. Trava em leilão, trava em concessão de rodovias públicas, de aeroportos, tudo isso vem do Tribunal de Contas da União. Achando pouco, foi um procurador do Ministério Público de Contas, né? Ou seja, procuradoria que atua junto ao TCU, que falou, olha, tem algum problema com a execução fiscal do Brasil nos últimos anos. O governo está pegando dinheiro emprestado das estatais e está demorando a devolver. Está fazendo caixa e fazendo pagamento com dinheiro que não é dele, que é dos bancos públicos. Ups! Pedalada fiscal foi o nome que ficou conhecida essa manobra, derrubou uma presidente no Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff. Esse é o tamanho da bala que tem essa corte, além das benesses, 40 mil de salário. Quem quer começar? É o seguinte, a gente fatiou e passou tudo aqui. Renata Agostini está com o mapa da guerra de Cátia Abreu. Vou começar com você, Rê, porque é o seguinte, Cátia Abreu, e já fazendo uma introdução aqui, Cátia Abreu não chegou ontem nesse negócio. Ela está correndo para ser ministra do TCU há meses. Eu trouxe o nome dela aqui há meses. Jantando com integrantes da corte, jantando com colegas, conseguiu puxar um pedaço do MDB, tem simpatia na esquerda. Ela foi ministra de Dilma Rousseff, então tem uns votos no PT, mas é muito forte no agro, foi presidente da CNA, então já traz também ali um pouco do conservador, dos senadores vinculados à questão produtiva nacional. Enfim, com esse currículo e tendo começado a correr essa maratona antes, ela está achando que chega com uma dianteira. Não é isso, Renata? É isso. O grupo ali de Cátia Abreu contabiliza 40 votos. Essa era a continha feita até a gente começar ali as sabatinas, né? Lembrando, gente, que essa corrida, ela tá muito interessante porque ela vai ser disputada, acreditem, até o último minuto. Hoje, esse clima de campanha, mesmo no dia da votação, ele continuava com senadores e pessoas que estão ajudando nas campanhas, telefonando para saber se o voto de tal senador está garantido, se um aliado fez aquela última conversa que deveria para segurar o voto. A coisa está muito pegada. E por quê? Eu achei muito interessante, Dani deu um pouco dessa tinta, mas me fixou muito essa mensagem que um experiente político me falava mais cedo. Olha, a gente está falando de uma disputa de força puramente do Senado. Então, assim, qual senador vai ter mais fôlego e consegue mostrar mais poder de persuasão com os seus pares. A gente não está falando, por exemplo, para usar a última disputa ali de nomeação no Supremo Tribunal Federal, no caso de André Mendonça, em que teve toda essa tinta de grupos evangélicos, né, também atuando. A gente não está falando de uma disputa que os partidos estão tendo mando de fato, a gente está falando de articulação de poder de fogo de cada um. Cátia Abreu começou a campanha há bastante tempo e hoje um aliado dela me lembrava, na verdade ela entrou para a campanha tentando desarmar uma articulação que vinha sendo feita de forma silenciosa por Antônia Anastasia. Essa troca de Raimundo Carreiro, do ministro, que foi ali costurada pelo Palácio do Planalto, era para ter sido feita já há mais tempo. Houve ali um adiamento, inclusive por motivos de pressão de senadores, grupo de Renan Calheiros envolvido. Então, Cátia foi atrás desse tempo perdido, ganhou muito espaço e, no fim, ganhou aí a concorrência também de Fernando Bezerra, que vocês vão detalhar.
No xadrez, a gente poderia chamar de gambito da rainha. Mentira, porque gambito da rainha é quando você entrega ali para poder fazer um checkmate em seguida. E Cátia Abreu não costuma entregar nada, Yuri. Citado aí por Renato Agostini, né? Vamos apresentar esse personagem. Yuri foi no bastidor de Antônio Anastasia. Antônio Anastasia vem com um padrinho nem um pouco desprezível. Trata-se do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E quando que essa jogada começa a ser construída? Lá atrás, quando o Pacheco pede votos para se eleger presidente do Senado e faz um acordo com a Anastasia, olha, a indicação do TCU, a próxima, é do Senado Federal, eu vou com você, você será meu nome. É por isso que os analistas com quem eu conversei hoje mais cedo, não os nossos, né, aqueles que são pagos para ajudar o poder público, os tomadores de decisão a apostarem no lugar certo, disseram, olha, isso aí é um teste de força para Pacheco. Se perder, vai soar como fraqueza do padrinho e não do candidato. É bem por aí, Dani. Essa história vem de fato porque o próprio nome de Anastasia chegou a ser ventilado como um potencial nome para a presidência do Senado, mas ele também não entrou nessa e logo preferiu, não, Pacheco tem muito mais a ver comigo, mais jovem, mais disposto. Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado e essa é a contrapartida, digamos assim, ou o efeito daquela decisão lá atrás na sucessão de Davi Alcolumbre. O que acontece? Qual é o cenário que os aliados de Antônio Anastasia veem para essa disputa agora? Além de contar com a sua bancada, o PSD, que é uma das maiores, só está atrás do MDB, mas não chegam a falar em totalidade. Acham que pode ter uma ou outra defecção, mas contam com a maioria do PSD. Contam também com PSDB, o antigo partido de Antônio Anastasia, do qual ele saiu com grandes amigos, saiu sem nenhum tipo de rusga, até porque não é do feitio de Anastasia deixar rusgas pelo caminho. Contam com alguns votos no Podemos e até no DEM, que é o antigo partido de Rodrigo Pacheco. Isso daria votos suficientes? Ainda não. Contam também com votos isolados em outras bancadas para se passar da barreira dos 30 votos. Não chegaram a me falar os 40 que a turma da Cátia Abreu contou para Renata Agostini, mas acham que vai dar para ganhar com mais de 30, 35 votos. Com isso seria o suficiente, porque é importante. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na indicação do Supremo Tribunal Federal, que é necessário a maioria absoluta de 41 votos, neste caso aqui basta a maioria simples, quer dizer, dos 3, quem tiver mais votos vai para o Tribunal de Contas da União. Não é necessário ter a maioria do plenário, não é preciso ter 41 votos ou qualquer tipo de outra disputa. Gente, então agora eu trago o quadro para Fernando Bezerra, né? O líder do governo está aí nessa candidatura para conseguir esse cargo vitalício. Fernando Bezerra, que é um político bastante experimentado de Pernambuco, com isso ficaria desobrigado de disputar as próximas eleições até os 75 anos. Bom, Fernando Bezerra entra aí com esse título, essa pecha, é o líder do governo Bolsonaro. Mas o governo entrou em campo para ele, um aliado admite. Não, o governo não entrou, mas também o governo nunca saiu. Eu perguntei, uai, como assim? O fato dele ser líder do governo dá a ele uma desenvoltura muito grande para circular entre os bolsonaristas. Fato. Ele deve ter, então, aí apoio de uma parte bastante grande de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Todos? Não, porque Cátia Abreu é do PP. O PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira. Para eles, também é importante ter um ministro no Tribunal de Contas que conheçam, que saibam o telefone, que saibam onde mora, onde dá para fazer um jantar de vez em quando. Então, o PP também não entrou ali de brincadeira, não deixou Cátia Abreu remando sozinha. Mesmo assim, acha que um pedaço dos bolsonaristas que estão no DEM, bolsonaristas que estão no Podemos, bolsonaristas que estão em outros partidos vão com o Fernando Bezerra, mas acham que uma boa parte do MDB. Dá para cravar o MDB inteiro? Não. Exemplo, Renan Calheiros está com quem? Com Cátia Abreu. Né? Eduardo Braga está assinando ali o pedido, endossando a candidatura de Bezerra, mas tem muita gente que não coloca a mão no fogo. A votação, até para não ter no dia seguinte rompimento, divórcio, etc e tal, não é nominal. Bom, o que os aliados de Fernando Bezerra estão dizendo? Que vai dar para ele sim. E eles estão tentando fazer onda mesmo em cima de Cátia Abreu, que é quem está comendo um pedacinho dos votos dele, como a gente está mostrando aqui para vocês. Então, o placar
que eles apostam, Yuri Pita, é que Fernando Bezerra vai fazer de 35 a 37 votos, que Antônio Anastasia teria 26 votos e Cátia Abreu na casa de 14, 15 votos. Ou seja, tratam ali ele como uma pessoa que sobe bastante em cima do eleitorado da Cátia Abreu. Eu não vou arriscar um palpite nenhum. Você viu o placar que a Renata trouxe da Cátia Abreu, o placar que o Yuri trouxe dos aliados da Anastasia e está aqui o placar dos aliados de Fernando Bezerra. Somando todo mundo, você teria um Senado com 230 e tantos senadores, como não é o caso. 110, eu acho. 35, 35 e 40, não é isso? Exato. 110 senadores. Como você percebeu, tem muita gente mentindo para os próprios candidatos.